Olá, o canal Outro Livro vai trazer hoje o escritor e editor Daniel Osiek. A gente vai conversar sobre o último lançamento dele em poesia, né? O livro aqui, 27 episódios diante do espelho, lançado em 2021. Eu te peço que se inscreva no canal, curta esse vídeo, se ele for do seu agrado, né? E antes de passar a palavra ao Daniel, também quero dizer que na descrição do vídeo a gente deixa uma mini biografia dele, com as suas várias publicações relacionadas. Ali você vai ver que o Daniel é um cara assim envolvido com edição, com o coletivo Vespero, Vozes Literárias, e também já desenvolveu pesquisa na área da literatura, um escritor muito ativo. E a gente também sempre deixa um link ali para você adquirir o livro, né, o livro de hoje. Um dos pontos que orientam o nosso canal é essa ideia de divulgar literatura contemporânea, principalmente com nomes e editoras que não exatamente são fora do eixo, mas que tentam construir outros eixos, outros centros, né? Certamente é o caso da editora Cotter. E segue aqui um abraço ao Salve, a toda a sua equipe. Daniel, seja muito bem-vindo a essa conversa. Tudo certo contigo? Olá, Ricardo, tudo certinho. Obrigado pelo convite. Prazer imenso bater um papo com você mais uma vez, pela primeira vez aqui no canal, né? Um prazer imenso. Ótimo. Bom, o Daniel até tem um livro mais recente, né? O romance Veste-me em Teu Labirinto, lançado agora em 2022. Mas esse livro eu ainda não li, então a gente marca uma conversa aí, né, Daniel, para o ano que vem, para conversar sobre o teu romance. Isso. Beleza. O que eu já li do Daniel, né, gente? Eu li pouca coisa, na verdade. Eu li o Morre como em um Vértice de Sombra, lançado em 2019, e esse livro de hoje, o 27 episódios diante do espelho. Esses dois livros formam, junto com o livro Félix, de 2018, o que o Daniel chamou de trilogia amarga. Hoje a gente vai falar dessa trilogia, vai falar de como o 27 episódios diante do espelho fecha esse conjunto de livros. Mas, Daniel, eu queria te ouvir um pouquinho sobre duas questões mais gerais de início. A minha ideia hoje é a gente começar desse geral, depois falar da trilogia e chegar no 27 episódios. A primeira questão, Daniel, é o seu percurso de publicações. Você poderia falar um pouquinho dele, de como você transita e transitou entre os diferentes gêneros, do que você sente como continuidade, como inflexão nesse seu percurso? Uhum. Bem, eu começo a publicar, Ricardo, pelo conto, né? Então, o primeiro livro que eu publico foi em 2009. É um livrinho ainda muito juvenil, né? Eu publiquei uma editora pequenininha de Curitiba, que eu acho que não tem mais, a editora Protexto, né? Que faziam edições super modestas, assim, sob demanda. Basicamente, o autor ficava com todos os exemplares, pagava, né, os exemplares. Eles faziam mais assim um trabalho de gráfica, né? Então, bem independente, né? Então, esse primeiro livro, né, o que chama Abismo, inclusive até há pouco tempo atrás eu nem tinha o exemplar dele, né? Então, os exemplares foram, a gente vai distribuindo, né? Fiz um lançamento lá em 2009 e ficou, né? E a partir daquele momento, eu só voltei a publicar em livro 7 anos depois. Então, o que eu considero a minha estreia literária mesmo, que foi em 2016, né? Com um livro de contos também, sobre o signo da noite. Então, assim, eu começo publicando pela prosa, né? Começo me aventurando ali na narrativa curta, era o que eu estava buscando naquele momento, mas boa parte dos primeiros textos publicados foram, assim, textos que foram escritos ao longo de alguns anos, durante a graduação, né? Eu fiz uma graduação em letras, né? Então tive uma carreira acadêmica, dei aula, aquela coisa toda, né? Que você sabe bem, né, Ricardo? Aquela coisa pontuar do Lattes que o professor tem, né? Mas em contrapartida fazendo meus poemas também, não me prendendo muito a ser um contista ou a ser um prosador, né? Tanto que no segundo livro tem alguns experimentos ali sei lá, se chama de prosa poética, sei lá como a gente pode chamar, mas o Paulo Sandrini chamou de texto híbrido, né? Então, fica um abraço para o Paulo aqui, foi o cara que
sempre ler os meus originais, né? Um amigo querido, um editor e um escritor de mão cheia, né? Mas eu começo mesmo a escrever através da música, né? Então eu começo fazendo letra de música, sempre tive envolvido com música, né? Desde de piá, assim, né? As bandas de escola, e já escrevi as letrinhas lá, muito juvenis ainda. A partir dali que eu conheci a literatura, né? Então, graças ao professor Celso, grande professor Celso, que me apresentou, né, o Leminski. Eu acho que vários jovenzinhos ali dos anos 90 entram na literatura lendo lá o Caprichos e Relaxos, né, do Leminski. Esse foi o primeiro livro assim que me cai na mão. E pela banda Blindagem, né? O Leminski fez várias das letras, e é aquilo que eu queria fazer no momento, né? Então, a partir da música que eu entro na literatura, né? Ali que eu vou procurar os autores, ali que eu vou ter contato com os outros autores da cidade, né? Como o Ricardo Pozzo, o próprio Paulo Sandrini, o Otto Wink mais tarde, né? Então, através da música que eu acabo entrando assim nesse universo literário, né? E para ver a relevância de um professor na vida da gente também, né? O professor Celso é um cara que tem contato até hoje, né? A gente virou amigo, assim, ele sempre lê os originais, sempre manda para ele. E foi mais ou menos dessa forma que eu comecei, né? Naquele momento que eu publico esses livros de contos, eu senti assim que a minha poesia, sei lá, eu tinha um pé atrás assim para publicar, né? Por mais que já tivesse tido esse contato com a letra de música e tal, mas sei lá, ainda meio temeroso assim de passar para os outros lerem. Mas foi a partir foi basicamente a música, prosa, né, tentando emular o Dalton Trevisan, como é meio inevitável na cidade de Curitiba. Querendo ou não, o cara que quer fazer conto aqui vive à sombra do vampiro, né, meio inevitável. Ainda mais quando você é muito jovenzinho ainda, né? Então foi a partir daí, o começo, né, das minhas publicações, né, são mais ou menos dessa forma. 2 livros de contos, né? E um tempinho depois que vem o primeiro livro de poesia que você comentou ali, né, que abre essa chamada aí trilogia amarga, né? Foi mais ou menos esse o começo assim, né, das Uhum, publicações. uhum. Pois é, e essa relação com Curitiba aparece muito. Eu já vi você falando numa conversa que você teve com a Jussara, por exemplo, você fala Uhum. bastante esse seu início querendo ser o Dalton Trevisan, um pouco assim, né? Sim, Eu acho que a gente em Curitiba tem essas heranças todas, a gente tem sim, que super. aproveitar, na verdade, né? E sempre tem, como você disse, um professor, tem alguém que te leia, você falou do Paulo Sandrini, Sim. os meus textos eu mostrei primeiro lá para o Wilson Bueno. Uhum. É sempre um cara que recepciona, né? Uma pessoa que nos incentiva, né? Ah, sim. Mas assim, pensando um pouco, né, desse livro de hoje, né, da nossa conversa, né, do 27 episódios. Dentro dessa ideia de percurso, talvez pensar em juntar essas pontas, né? O que você vê assim desse seu início na escrita e o que você não vê aqui nesse livro que a gente está conversando hoje, né? O 27 episódios. O que se manteve, né? Porque você publicou o seu primeiro livro aos 26 anos, né? Eu também Isso. fiz isso, né? E Uhum. você disse agora há pouco que você daí deu um gap aí de uns 7 anos. No meu caso, assim, o trauma do primeiro livro talvez tenha sido maior ainda, porque eu levei 16 anos para voltar a publicar, né? Mas, assim, o que tem do Daniel que começou a escrever os primeiros poemas aqui no 27 episódios? Uhum. Ó, questão de estilo mesmo, eu diria que quase nada, assim, né? Mesmo porque assim, as coisas que eu buscava lá com o primeiro livro eram outras, né? E o que eu busquei nesse livro, no 27 episódios, já era outro completamente diferente, né? Claro, tem toda aquela coisa meio clichê, né? A maturidade, mais leitura, né? A gente sabe que o autor, antes de tudo, é um leitor, né? A gente lê, a gente pesquisa, e sempre em contato com outros textos, outros autores, né? Eu sempre gostei de transitar, né, entre o clássico e o contemporâneo, né? Então, algumas das minhas principais leituras assim são, eu
eu segui uma pós-graduação depois na literatura portuguesa, então Camões, para mim, é a leitura de cabeceira sempre, né? Mas também o Antônio Lobo Antunes, né? Também uma Agostina Bessa Luiz e quem está produzindo hoje, né? Filipa Mello e tal, né? Mas eu diria que o que mais mudou, né, na primeira publicação que eu buscava, né, lá em 2009, antes, quando eu fui juntando os textos para publicar o primeiro livro, e o 27 episódios de 2021, o que mais mudou é a própria visão que eu tinha assim de um projeto literário, né? Lá em 2009, quando eu faço esse primeiro livro, eu pensei, putz, tá, e como é que vai ser depois, né? Será que vou ter fôlego para fazer outro livro? Será que vou querer fazer outro livro? Será que vou querer continuar escrevendo, né? Mesmo porque quando eu peguei esse primeiro livro, o livro veio da gráfica, e você falou também que teve esse ato um pouco mais longo que o meu, né? De mais de 10 anos. Eu não sei se foi com você, Ricardo, comigo foi aquela decepção. Puxa, eu não sou o Dalton Trevisan, né? Aquilo foi muito claro para eu não sou o Dalton Trevisan, né? Como eu imaginava que eu pudesse chegar perto, não cheguei nem perto, né? Certamente, comigo também. Então, e isso é muito comum, né, Ricardo? O próprio Dalton, né, renega lá as primeiras publicações dele, né? Mas tem aquelas exceções da regra, como o próprio Leminski, né, que já começa com Catatal, né? E eu estava falando com o Salvio ontem mesmo, né? O Leminski é um dos casos raros assim na literatura, né, mundial, não só na brasileira. O cara começa com aquele texto super hermético e experimental e vai indo para aquela coisa mais palatável, digamos assim, né? O poema mais vai curto. comunicando mais, né? Exatamente. Esse é o termo, né? A comunicação ali que o Leminski buscou, né? Sobretudo nos anos 80 ali. Mas então eu diria que a ideia de um projeto literário que eu tinha em 2009, de ter isso para a vida, era muito incerto, assim, né? Com a publicação do segundo livro, a coisa foi mudando, né? Ali eu já me senti mais seguro, né? Eu falei, puxa, acho que tem coisa legal aqui, acho que dá para me garantir como autor, dá para jogar o livro, para mandar o livro para crítico. Com o segundo livro eu comecei a fazer isso, né? Comecei a transitar mais no meio literário, recebi as primeiras resenhas, né? Algumas descendo a porrada, outras elogiando, enfim, né? O que foi muito bom, né? O ruim mesmo é o silêncio, né, Ricardo? Não sei se você concorda, quando a gente faz alguma publicação e ninguém fala nada, né? Enfim, não tem uma resenha, não tem comentário. Foi o caso do primeiro livro, né? O primeiro livro foi assim, né? Mas então, hoje, a ideia que eu tenho de um projeto literário é muito mais visceral mesmo, né? É isso que eu quero mesmo, né? Foram algumas publicações desde então, né? E sempre transitando ali. Eu gosto de mexer com gêneros que não me são tão terrenos que não me são tão familiares, como o romance mesmo que saiu esse ano, né? É o primeiro romance, né? E é um gênero que eu nunca pensei assim que, putz, será que me aventuro numa narrativa, né? Com um enredo, com essa sequência meio estanque. E foi, né? Era um livro que já estava pronto há algum tempinho. É outro livro que eu devo muito ao Paulo, né? Ao Paulo Sandrini, que leu e deu vários toques ali. E a princípio tá sendo tô tendo assim umas devolutivas bem boas, né? Mas hoje eu não penso assim em escrever um trabalho novo sem ter muito claro essa ideia do projeto literário, né? Enfim, é isso que eu quero, é a forma que você falou do comunicar, né? É assim que eu me vejo aí, né? O 27 episódios tem muito do nosso tempo presente nesse livro, né? Tem aquela ideia do Zeitgeist aí, né? Embora não seja um livro, ele não é um livro de panfleto, não é nada disso, mas é um texto político, sim. É um texto que eu busquei isso, né? Por isso que ele é tão diferente dos outros dois livros da trilogia, né? Mas é isso. Então, o Daniel iniciante e o Daniel mais velho, né? Chegando aos 40 agora, é isso, né? Pensando num projeto, né? Com mais calma, né? Já são alguns livros, né? Que foram publicados, então assim não tem mais aquele lance de você querer ver logo o seu nome na capa, né? Como é na primeira publicação, né? Sim. E me traumatizou muito o primeiro livro, né? Tanto que só 7 anos depois, agora sim eu consigo, né? Consigo publicar de volta.
ia, escrevia e guardava, né? Escrevia e guardava, gaveta, né? Ia para a gaveta, eu lia para os amigos, né? A gente ia em sarau, né? Mas publicar não, né? Quando eu saquei, agora sim, agora posso pensar num projeto mais maduro, né? Com uma questão de linguagem, né? Uma questão estética mais interessante, que faltou no primeiro, né? Mesmo porque aos 26 anos a gente não, sei lá, a gente é muito novo, né, Ricardo? Sim, sim. Muito incipiente ainda a coisa. Mas é Então, basicamente isso. Né? pois é, essa ideia do projeto, né, fica evidente na ideia que você teve de compor uma trilogia, né? Uhum. A própria noção de trilogia já dá essa ideia de projeto e já compõe também, né, Daniel, uma narrativa, a gente pode dizer, né? Sim. O que não é exatamente algo comum entre quem faça poesia, né? É pensar nessa estrutura de uma trilogia e tal, né? Uhum. Você podia contar um pouquinho como você concebeu essa trilogia, como é que você pensou na estrutura? Ela já nasceu pronta, enquanto planejamento? Ou a Uhum. coisa foi... Claro, é sempre uma equação, né, entre ter nascido com planejamento e o ir sendo pensada, né, durante esse percurso. Fala um pouco dessa trilogia e dessa ideia de trilogia amarga, né? Uhum. A trilogia ela não surge pronta, eu não fazia nem ideia assim que eu ia tentar esboçar uma espécie de sequência, né, desses 3 livros aí, né? Então o meu primeiro livro de poesia, que é esse livro aqui, o Félix, né? Ele saiu em 2018, né? E daí eu vou citar um outro amigo querido, né, que deu vários toques aí nesse livro, que é o Ivan Justen Santana, né? Um grande Uhum, poeta, tradutor, enfim, né? sim. E o Ivan é sempre o cara que eu recorria e recorro, né? Quando eu tenho as minhas dúvidas de latim lá, né? O Ivan, que é um mestre nisso, né? E eu tinha assim, uma seleção de poemas, né? Que eu ia rabiscando, eram textos que estavam me incomodando, assim. Eu queria dar um formato nisso. Mas esse primeiro livro ele ainda sai como não tem necessariamente um fio condutor, assim, como tem nos outros dois. Né? Os outros dois são livros que têm uma sequência, né? Embora, enfim, se possa ler os textos de trás para frente, do meio para o fim, que não tem problema. Tá? Mas esse livro assim é mais uma coletânea ali de poemas que eu estava esboçando naquele momento ali, alguns amargores, né? O fel, né? Essa imagem metafórica do fel, né? Aparece em vários textos ali. Né? Tanto que o título é isso, né? O Félix, né? Em latim. E o livro tinha outro título antes, que eu nem me lembro, era um título muito ruim. Né? E eu tenho um problema assim, com títulos. Né? Esse livro é um caso à parte, porque eu gosto de títulos longos, você pode perceber aí. Né? E esse é um caso bem raro assim, no meu trabalho. Mas, querendo ou não, esses poemas que estão aqui no Félix, de alguma forma, né, volta e meia, abordam alguma espécie de amargor. Né? Sobretudo com o corpo. Né? Tem a ideia do corpo, né? O corpo envelhece, enfim. Né? Na época que eu estava trabalhando nesses poemas, eu estava lendo muito um escritor português é de cabeceira, porque é o Virgílio Ferreira, né? Grande escritor Virgílio Ferreira, né? Do Aparição e outros livros, né? Alegria Breve, então. E Sim. o Virgílio ele sempre trazia isso nos textos dele, né? Essa ideia de um fim. Ele é um existencialista, né? Embora falasse que ele era sartreano, ele não era sartreano, né? A finitude é algo que me incomodou aqui nesse livro, né? Então eu trabalhei bastante com isso. Né? Aí tem vários poemas que não entraram no Félix, né? E eu falei, ó, tem material para trabalhar no outro projeto, mas vou querer fazer algo diferente. Aí eu já estava pensando em uma estrutura, né, de peça de teatro, né? O Morre com Vértice de Sombra, que é este livrinho aqui, né? Sim. Saiu um ano depois, em 2019. Aí eu falei, pô, ia ser legal aqui aproveitar algumas questões que eu trouxe no Félix, mas me veio assim a figura de um artista, né, de um poeta. Então, tanto que o livro gira em torno desse poeta que narra, né, narra em versos as suas desventuras amorosas, profissionais,
Ele é um poeta suicida o tempo todo, tem as ilustrações da arma ali, ele vai preenchendo a cada poema que passa, né? Ele vai fazendo uma espécie de roleta russa, a brasileira, que inclusive é o título de um dos poemas, né? Sim. Então, no processo desse livro, mais ou menos organizando a estrutura, como que ele ia sair, eu já pensei num terceiro. Aqui que eu tive a ideia para uma trilogia, né? Tanto que no terceiro livro, no 27 episódios, também tem a volta do flerte com a falsa peça de teatro que está sendo montada, né? Então é mais ou menos isso, assim, né? E a ideia do fio condutor, né? Que eu sempre, a partir desse livro, do Morre como Vórtice de Sombra, eu passei a explorar, assim, de ter o livro é dividido em cenas, né? Em atos, cenas e tal, né? E, enfim, então, a partir daí, eu já tinha até o título, né? Já do 27 episódios, sai aqui no livro, né? Todos os títulos ali Já da sai no trilogia. segundo livro, né? Exatamente. Isso, no segundo livro. Ali eu já sabia mais ou menos qual caminho seguir para o terceiro. Uhum. E foi basicamente isso, né? Daí eu estava mergulhado total, assim, nessa ideia de finalizar, né? Uma trilogia que fechasse, que fizesse um mínimo de sentido, né? Nesse aspecto. Os livros não dialogam entre eles, né? Não é uma sequência, né? Pode ler qualquer um dos três, assim, aleatório, sem problema algum. Mas eles dialogam na questão da linguagem, né? Sobretudo os dois últimos, né? Esse lance da peça, né? Esse lance Nessa estrutura, né? da estrutura com o texto de teatro, né? Uhum. É basicamente isso, né? Então, só a partir do segundo que eu fui pensar em para fechar isso numa trilogia, né? Enfim, basicamente isso, né? E o terceiro livro, ele surge pelo menos o início dele, com alguns poemas que não entraram. Foi sempre assim com esses três livros, né? O Morre como Vórtice de Sombra são poemas que não entraram no Félix, e o 27 são poemas que não entraram no Morre como Vórtice, né? E a partir dali eu peguei a máquina, eu tenho uma Olivettezinha aqui dos anos 80, deixei ela tinindo, né, fita nova, tudo, e o 27 episódios eu inteira a máquina, né? Ótimo. Eu quis fazer uns experimentos ali com datilografar, né? Eu sou um cara que fez curso de datilografia lá nos anos 90, né? Então, eu estava bastante enferrujado na máquina, mas foi muito legal, assim, esse contato, né, com o papel, né, com a tecla, né? Poesia, basicamente, eu sempre fui direto para caneta e papel, né? Nunca tive diferente do meu trabalho com prosa, né? Prosa vai direto para o computador, né? Mas esse livro fui à máquina, né? Daí todo aquele processo de reescrita, né? A gente tem que digitar tudo, muita coisa mudou. A própria estrutura do livro, do 27 episódios, tem ali a peça que está sendo montada, né? Então, lá no Morre como Vórtice de Sombra, não tem uma peça que está sendo montada. É como se o livro todo fosse uma peça já pronta para o leitor ler, né? Uhum. 27 episódios, não. Ali tem uma peça sendo montada, tem o diretor, tem a presença do iluminador da peça, tem os atores, tem o grupo de teatro, tem o autor que está sendo, enfim, perseguido por questões políticas, né? Mas é isso. Então, os dois últimos livros dialogam mais, né, na questão de forma, a própria criação de imagens, né, que eu trago ali, e a presença da cidade de Curitiba é muito, muito forte aqui, mais no Morre como Vórtice, né? Tanto que ele tem o subtítulo ali de Uma Tragédia Curitibana em 3 atos, né? E a gente estava naquele momento, a gente tem que lembrar, né? A gente estava bem naquele momento, 2016, né? Golpe e aquela coisa toda, né? O Morre como Vórtice, ele começa, né? Ele começa com Curitiba pós-apocalíptica, pós-golpe, né? Então, aquele momento, né, que a gente viu ali, muito muito tenebroso, e a gente mal sabia o que estava por vir ainda, né, naquela época, né? Mas, enfim. É mais ou menos assim que surge a trilogia, Ricardo, dessa forma, meio anárquica, né? Pois é, a sua dedicatória aqui no Morre como um Vórtice de Sombra, você coloca os versos de um poeta da província. E mais no 27 episódios, né? Parece que esse terror que você captou nesse segundo livro em Curitiba, você generaliza, você torna esse terror mais amplo, mais complexo, né? Entram outras camadas, entram mais personas. Eu acho que o livro, até pela dimensão dele, inclusive, né? Ele se torna bem mais complexo, né? E uma das questões,
ou seja, eu acho que você equilibra muita coisa, né? Nesse terceiro livro que fecha a trilogia e o projeto, de fato, para mim, se torna muito mais ambicioso com esse último livro. Uhum. E essa relação de equilíbrio entre as várias partes, entre esse espetáculo que está sendo montado e, ao mesmo tempo, acontecendo, essas várias personas todas aí, dá um pouco essa ideia dessa relação, né, Daniel, entre o todo e as partes, entre a unidade e a fragmentação, né? Por Sim. exemplo, você ter de lidar com essas diferentes personas, essas várias vozes, aquilo que o Sandrini fala, inclusive, né, como polifonia, né? Uhum. Explica como que você vê isso em relação especificamente ao 27 episódios. Eu ia até te perguntar sobre a memória da escrita desse livro, Uhum. né, mas eu acho que você já meio que respondeu isso daí, porque essa questão do todo e das partes está presente já na ideia do espelho e o fato desse espelho ser fragmentado, né? Ser fraturado em estilhaços, né? Aliás, estilhaço é uma palavra que o livro traz bastante. Então, Sim. assim, se você puder discutir esse aspecto da relação entre o todo e as partes, entre o espelho e os Uhum. estilhaços, como é que você pensou isso com relação a esse livro aqui? Então, eu quis trazer aqui já no começo, né, do 27 episódios, uma interrupção ali. Então, tem uma interrupção lá no começo do livro, eu acho que é no segundo ou no terceiro episódio, que é como se fosse um corte assim dessa narrativa com uma transmissão de uma rádio neopentecostal. Então aparece ali, do nada, o livro é interrompido por uma voz de um pastor lá que está falando, tal, né, irmãos, não sei o quê. É um discurso muito familiar, infelizmente, para nós hoje, né? Então, eu quis colocar aqui a voz, né, do opressor, né, o livro todo, a voz do opressor, ele passa o livro todo, né? Lá mais Dos para o final, militares, né? exatamente, aí que eu acho que eu ia comentar, exatamente, né? Tem a voz dos militares, tem um dos episódios, né, que é o da cavalaria, né? Então, são 7 poemas, e cada um desses poemas é sob a perspectiva de um militar, né? Eu participei ativamente assim, da greve de 2015, né, dos professores do Estado, né, aquele episódio horrível, né, que o Richa mandou bomba, porrada e cavalaria para cima da gente, né? Uhum. E isso que ficou assim, né, eu fui nessa memória para fazer esse episódio, inclusive foi o último que eu escrevi, ele entrou depois, né, no livro. O livro estava pronto e eu falei, puxa, acho que caberia aqui uma espécie de poema longo, né? Mas com a voz dos militares, né? Então, cada um desses 7 poemas traz aí uma visão distinta, né? O soldado lá que tá neutro, tem um soldado lá que quer ver sangue mesmo, e quer ir para o embate físico, e tem o outro lá que está pensando no filho que está em casa, e assim vai indo, né? Então, tem essa questão, né? Tem outro episódio também que é a carta do pai ao filho. Então, é um pai que é militar. Daí entra uma outra questão, né? Fazendo um parênteses, dentro do parênteses, aqui, o Marco Aurélio de Souza, né? Que assina a orelha do livro, ele traz isso, ele atenta para esse detalhe, né? Que tem toda essa questão, né? Da peça do teatro sendo montada, o flerte, né? Com o texto dramatúrgico, mas também tem um mergulho no tempo. Então eu faço um corte assim do nada que vai lá para dezembro de 68, né? O AI-5, né? Então esse pai faz uma carta ao filho, o pai que é um militar, e fala sobre os valores, né, tipicamente do militar daquele período, né? Uhum. E tem a resposta do filho para o pai. Então tem a carta do pai ao filho, e na rubrica ela diz, né, ao som de A Cavalgada das Valquírias, de Richard Wagner, e depois tem a carta do filho ao pai. O filho é um cara que entrou para a luta armada, né? Isso não fica muito claro ali no texto dele, mas né? E daí ele ao som de Geraldo Vandré, né? Então eu quis trazer assim essa questão do embate geracional, né? Então veja, tem muita voz mesmo aí, né? E tudo isso sendo montado num ensaio ali para a peça, né? Então tem lá os atores, né? Tem eles ali posicionados na coxia, aquela coisa toda. O autor da peça que teve que fugir, né? Enfim, vários, inclusive tem um julgamento no livro, né?
tem lá a voz do juiz. Eu sempre quis trazer isso, né? Como eu falei há pouco, o opressor e o cara que está recebendo a sentença, né? Seja tortura, seja assassinato, seja o exílio, como é o caso do autor, ele é exilado, né? Ele sai de cena. Um julgamento que não fica muito claro também, né? Um lance meio kafkiano, assim, ele não está entendendo, ele sabe, mas ele não fica claro o motivo, qual o crime que ele cometeu, enfim, né? Então sempre vai ter isso no livro, né? A voz do cara que oprime e a voz do cara que recebe a sentença, né? Uhum. E sempre nesse embate, né? Se acontecendo, né? Simultâneo com um monte de coisa. Tem colagem no livro, tem letra de música, né? Sim. Tem um fragmento lá do Fado Tropical, né? Do Chico Buarque. Tem um fragmento lá do Como Nossos Pais, do Belchior. Então, eu trouxe um monte de coisa assim, né? Eu quis meio que montar um painel, né? Nesse livro, e além do flerte com o texto dramatúrgico, que é como no livro anterior, né? Enfim, é basicamente isso, né? Tem uma seção lá que são 4 sonetos, né? Tem os sonetos, né? São, acho que no 3º ou 4º episódio, Uhum. são sonetos políticos ali que esse autor da peça começou a fazer, né? Para publicar no jornal, né? Então, acho que é por isso que o Sandrini aponta ali no prefácio, né? Essa ideia da polifonia, né? A busca pelas colagens, aí ligar uma coisa na outra. Eu acho que, de fato, foi o livro mais trabalhoso assim que eu fiz, né? E foi o livro que eu mais gostei de trabalhar até hoje. Assim. Eu acho que esse é o que eu achei, putz, ficou legal, gostei. Uhum. Eu gostei do resultado. Assim. Muita É, coisa mudaria, né? Claro, mas acho que é o livro híbrido. Né? O livro pode ser lido como uma narrativa do começo ao fim, uma narrativa em verso, sei lá, como a gente pode chamar, né? E tem as colagens ali que eu comentei, eu gostei, né? Deu um trabalho, assim, uma estafa gostosa, sim. né? Com esse É um livro. livro muito muito composto, né? Assim, dá para sentir essa diversidade e esses estilhaços aí, né? Também Uhum, esses estilhaços de vozes, de formas, de expressões, uhum. de manifestações simbólicas, tem as colagens, tem tudo aqui, né? Combina. Até eu acho que assim o fato de você editou o livro também, né? Sim, Então é isso, né? Então eu acho que deu essa noção um pouco de obra total, né? Aquela coisa é, esse livro foi o wagneriana, assim. primeiro, exato, exato. Foi o primeiro livro que eu fiz, assim, um livro meu, que eu também trabalhei na edição, né? Então eu Uhum, sentei junto com o Carlos Garcia, mandar um abraço para o Carlos Garcia Fernandes, né, que é o nosso parceiro aí da Cotter, né, diagramador, designer, autor também, né? E a gente meio que trabalhou juntos, ó, eu gostaria dessa fonte, né, esse poema tem que quebrar aqui. Inclusive teve um erro no livro que acabou dando super certo, acho que foi um dos primeiros poemas lá, que era para ser 2 poemas e saiu um só, né? Eu falei, puxa, mas vamos deixar assim mesmo, tá melhor do que estava, né? Meio sem querer, assim, é outra coisa que a gente acaba sacando assim na edição, né? Um erro que não era para ter saído, e saiu e ficou bom, né? Ficou melhor do que sairia antes, né? Então, sim, foi a minha primeira experiência trabalhar num livro meu como editor, né? E a princípio até perguntei para o Sálvio, né, se ele achava, putz, será que a gente passa bota na mão do Raul, né, que era o outro editor da Cotter, sim. deixa ele cuidar da. E o Sálvio falou, não, vai Uhum, você, cara, mete a mão aí, né? Eu acho uhum, que tanto que o projeto inicial desse livro, como é um livro que eu fiz à máquina, a gente tinha ideia de colocar facsímile, né? Então ele todo uhum, ser de facsímile. Só que, putz, eu já queria não. mudar muita coisa, né? E eu falei, não, deixa isso para um projeto futuro aí, quem sabe, né? Mas de repente teria sido legal. Mas é isso, cara, Seria essa ideia mais da. uma ousadia ainda. Pois é, Porque o livro né? tá bem bonito, né? Assim, Ele, esteticamente também, ele, ele ficou, ele ficou um enquanto livro longo. objeto, né? Sim, sim, né? Ele ficou um livro longo, né? Ficou um livro para um livro de poesia, assim, que os meus Uhum, livros geralmente são curtos, né? E esse livro tem outra coisa bem legal, né? Que é a foto, né? A foto do livro foi a ideia do meu irmão, né? Que ah, é beleza. fotógrafo. Ver se dá Quer para mostrar ver. aí? Quer mostrar? Tem Daí a aqui, ó. gente vai, inclusive, falar disso agora. Aqui, ó. Isso, ó. A foto, tô eu ali com acorrentado, né? E com uma espécie de venda nos olhos, ali como se fosse
sei lá, diante de um pelotão de fuzilamento, qualquer coisa, na sala do iPod, qualquer coisa assim, né? Ele falou, porra, você fala muito de tortura e tem um lance político, a cor vermelha aparece com frequência no livro, né, esse vermelho do sangue. Ele falou, puxa, fazer uma foto temática seria legal. Ele falou, pois é, né? Me saiu uma foto, ficou bem legal. Né? Então o livro já começa ali, né? Já começa ali a questão de semiótica aí. Pois é, eu acho que essa angústia, essa amargura, que tem a ver com o corpo, muitas vezes aqui, tem a ver com uma musa também, né? Mas eu acho que a política acaba puxando mais o foco, né? Digamos assim. Eu Sim. até queria ler, Daniel, um dos poemas e daí te fazer uma questão que acho que vai envolver um pouco essa imagem aí também, né? Tá. Eu vou ler o poema lá da página 203. Deixa eu achar aqui. Que é o segundo poema do episódio 25, né? Uhum. Então, eu vou ler primeiro aqui, depois eu continuo aqui. Seus olhos se esvaem, são levados pelo vento, pela cor discreta que não se vê. Meus olhos não encontram os teus por trás dessas grades invisíveis. Nossas mãos não se tocam por cima dessa camada de indiferença. Gritamos por aquilo que desejamos, mas nossas vozes não são ouvidas. E se houve algum vulto atrás de nós, não foi visto. Feche seus punhos, não dê nenhum passo em falso. Punhos em riste, você resiste. Meça cada centímetro deste teu espaço, pois vai se transformar em pó. Esse teu abismo entre grades te leva embora mais rápido do que imaginas. Quero poder olhar nos teus olhos e gritar, sempre gritar. Mesmo que você não ouça, mesmo que você não me entenda, mesmo que eu não te entenda, ainda assim quero gritar, gritar sempre, gritar para fora do tempo, gritar para cima. Sabe aqueles gritos que nos arrepiam, aqueles gritos ontológicos de dentro para fora, sempre de dentro para fora? Quando eu gritar, quando urrar a tudo que nos pertence, por todos que nada têm, por todos que já morreram, serei ouvido. Gritaremos pelos oprimidos, pelos desvalidos, pelos bestializados. Estamos inseridos nessas hordas, sempre no underground. Gritamos, ainda que não sejamos escutados, ainda que não sejamos levados a sério. Ainda assim gritamos. Choramos mesmo que não sintamos mais nada, mesmo que todo resquício de esperança tenha se esvaído pelas trincheiras desta distopia, ainda assim gritamos. Gosto bastante. Outro dia, né, Daniel, eu estava escutando algumas canções aí, eu comecei a pensar sobre 3 canções recentes, que eu acho que respondem um pouco a esse momento terrível que a gente está vivendo como nação, né, enquanto sociedade. Eu vou falar dessas 3 canções e depois vou te fazer a questão. Tem a música lá do Chico Buarque, aquela que tá um samba, né, um pedido de alegria, né, diante do momento que a gente tem, assim, de superação e etc. Tem a música do Caetano Veloso, chamada Não Vou Deixar, que está lá no álbum Meu Coco, que diz que não vai deixar essa força acabar, né, com a alegria. E esse single mais recente aí do Planet Hemp com o Criolo, acho que é Distopia, né, inclusive, né? Distopia, isso. Nessas 3 músicas, né, existe ali uma contraposição entre a força da canção, a força da voz, né, ao fascismo, basicamente. E nesse seu poema, parece que a resposta ao fascismo é o grito, né? Até lembrei aqui do grito dos excluídos, né? E tem essas imagens aí, como essa que você mostrou, né? Depois ela é uma imagem trabalhada, né? De você gritando, né? Então, queria que você pensasse um pouco com a gente aqui, como é que se dá essa presença do grito, né, como ação política do seu livro, né? Porque o grito aparece em outros momentos também. Sim. O vermelho, como você disse, né? Sim, perfeito. Uma das coisas que essa trupe, né, que está montando essa peça no livro, tem vários momentos que... Em vários poemas isso retorna, né? A gente deve ser... a gente só será ouvido se gritar, só será ouvido se fizer barulho e tal, tal, tal. Tem vários momentos que isso é meio que um eco, assim, no livro todo, né? Inclusive, você atentou para essa questão do grito,
não foi por acaso que eu coloquei no livro uma das colagens que tem ali a descrição do grito, né, do Edvard Munch, né? Exato. Ou Mint, sei lá como que a gente pode falar. Mas tem lá a descrição, óleo sobre tela, Oslo, né? Então foi, foi, foi por isso também que eu optei por ir atrás do Munch. Mas, de fato, se for ver bem, esse livro é um livro bem barulhento, assim, né? É um livro que não tem silêncio, né? Uhum. Nem quando essas personagens, né? O poeta que foi exilado, que teve que sair, ele está gritando, né? Ele fez aqueles sonetos políticos gritando sempre, né? Falando sobre a desonra, falando sobre a sarjeta, né? E o lugar do artista é na sarjeta e tal, né? Tem um poema que eu gosto muito desse livro, que a maioria deles não tem título, né, que fala indiscutivelmente, né, o general com sua farda verde oliva mente. Né? E em determinado momento desse poema, o poeta leva um tiro pelas costas. Né? Então, tem barulho. Né? E foi um livro que eu escrevi com barulho. Né? É raro eu escrever com música, mas esse livro, praticamente todo, claro, escrever na máquina é muito barulhento, né? E com música. Então, o livro todo liga a playlist lá e, enfim, eu vi muita coisa nesse processo, eu vi muito Chico César, né? Que é um cara Uhum. que eu gosto demais, né? Mas é uma das coisas que esse diretor da peça aqui, ou o autor da peça, eles trazem, né? A ideia do gritar, do falar alto, né? Tanto que as cartas do pai para o filho e do filho para o pai são escritas à base de música, né? Ambos tem ruído, né? O livro todo tem um Uhum. ruído, Uhum. ou melhor, tem vários ruídos, né? Desde da interferência que eu comentei lá, né, dessa rádio neopentecostal, possivelmente de uma igreja universal, né, até o diretor da peça dando os comandos, né? Tem o coro, isso é uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Uma coisa que Sim. eu não trago no livro anterior e aparece nesse, é essa ideia do coro, mais ou menos como tem no coro grego lá, né? Aquela ideia de algo que será anunciado, né? Como um arauto ali, né? Que vai ser anunciado e tal, né? Então, sempre tem essa voz, né? O som, né? O som é muito importante aqui. E tem a ideia do pranto, né? É outra palavra que aparece com frequência no livro, o choro mesmo, né? Ou de emoção, ou de raiva, ou de dor, né? Seja lá como for, sempre aparece, né? Sempre aparece. E isso é algo que eu quis trazer, assim, é algo que eu penso como também um dos papéis do artista, não é? Falar mesmo, gritar mesmo, é isso que a gente precisa Uhum. fazer, né? De volta, né? Me repetindo um pouco, não necessariamente com um panfleto, pura e simplesmente, né? Mas com uma marca de um tempo, né? Eu acho que, para mim, seria impossível passar por esse tempo que a gente está sem fazer um registro disso, né? É claro que aqui é um registro poético, né? Mas é um registro do nosso tempo, sem dúvida, né? Sem dúvida. Sim. Mais ou menos dessa forma que eu vejo, Ricardo, né? O grito está presente sempre nesse livro, né? Sim. Sim. É. Eu acho que é uma das contribuições, né? Ou talvez, se a gente for ser específico, né? A contribuição, a canção, a voz, o grito, Sim. né? Uhum. Você falou que é uma discussão do tempo presente, mas eu até acrescentaria o que você falou, que também tem essa ideia de tempo cíclico, né? Porque você Sim. retoma lá o AI-5, por exemplo, Uhum. e eu estava pensando, lendo o teu livro aqui, por exemplo, naquelas ideias que o Glauber Rocha traz no fim não, numa passagem lá do Terra em Transe, quando Uhum. ele coloca o poeta pegando em armas, né? O Exato. Paulo Martins lá, ele vai dizer, olha, tem que ser a poesia e as armas junto. Uhum. O que já é, de certo modo, né, Daniel, você conhece bem o Glauber Rocha também, uma inflexão em relação ao Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né? Quando ele Perfeito. separa, de um lado, o Antônio das Mortes, com as armas, do outro lado, o professor, com os livros, né? E é o E Alton é Bastos. muito uma discussão que a gente está vivendo agora, né? Perfeito. E lá E no assim, Terra em Transe ele meio que junta, aposta que só exato, os livros e só os poemas não são suficientes. exatamente. Então, é essa amargura, né? Essa angústia. É, Parece que o seu livro reflete muito isso.
que é a impotência e a potência da poesia ao mesmo tempo. Uhum. Total, total. Uma das coisas que o Marco Aurélio traz no texto da Aurélia é isso, né? Esse poeta que está ali no livro, que ora fala, ora é julgado, ora some, exilado e tal, e depois volta, né? Ele não conhece outra dialética senão a do porrete, né? É isso, é a dialética do porrete, né? Com o fascismo se responde com o porrete, né? Se responde com ideias, claro, mas a gente não vai baixar a cabeça para os outros, né? Exato. O silêncio não é uma opção em casos extremos, né? Você ficar em cima do muro não é uma opção, né? E isso a gente pode trazer para esse tempo de agora, né? A gente está aí há 2 semanas sei lá, uma semana, né? Do segundo turno, e o silêncio não é uma opção nesse momento, né? Você não votar não é uma opção, né? Então, acho que esse livro dialoga bem com o que a gente está vivendo aqui. Por mais que eu não quis fazer um livro datado, né? Não é nada disso. Mas eu acho que ele traz questões universais aqui também, que, enfim, como você bem falou, né? Esse lance cíclico, né? A volta do AI-5, e a forma como isso ecoa, né? Nesse tempo que não é dito, quando que está acontecendo essa peça, isso não nem precisa ficar claro ali no livro, né? Mas é bem isso mesmo, né? O silêncio é incômodo, né? Já diria o Chico, né? Em várias canções, né? Pois é. Né? Então, eu estou assim me encaminhando mais para a última pergunta, Daniel. Acho que a gente poderia ler mais alguma coisa também. Uhum. Queria te ouvir também, de repente lendo um poema aí, Uhum. né? Porque para a gente fechar nessa discussão política, né? Eu queria te perguntar, acho que você já respondeu muito disso, né? Mas que tipo de idealização de futuro você vê, né, através do seu livro, né? Porque ao mesmo tempo tem essa sensação de que não dá para conciliar com essas forças. Ao mesmo tempo tem lá um poema, por exemplo, lá na página 141, que introduz uma espécie de paradoxo, né? Que é o paradoxo acho que é do soldado, né, escrevendo para o pai, e termina, né? Espero que ainda nos encontremos quando tudo acabar e que ainda possamos olhar nos olhos um do outro e dizer eu te amo. Uhum. Então fica esse poema introduz uma outra dimensão aqui, que é a dimensão da conciliação ou de uma, né, esperança de conciliação, mas parece que é Sim. impossível. Como é que a gente vai conversar com o fascismo? Pois nesse poema que você citou, né? Aqui eu imaginei, claro, uma situação extrema de um filho que entra para a luta armada, né? Ele entra para a guerrilha e tem um pai que é um agente da repressão, né? A gente nem faz ideia assim, né? De como seria, né? Seguramente, acho que não estaríamos assim talvez com essa clareza desse filho, assim, né? E ainda ter esse quê de esperança no fim, espero que a coisa fique melhor e eu posso dizer que te amo, né? Eu acho que a gente acaba vendo isso nas nossas relações de família. É muito difícil, a gente não consegue passar por um almoço de domingo, né, com os próprios familiares ali, né, num momento como esse. Agora, imagina aquela situação ali, né, desse pai e do filho, completamente situações antagônicas, né? Uhum. Eu confesso que a voz desse poeta não é minha, né? Não, aquele não sou eu. Eu não acredito nisso também, né? Eu não acho que se dialogue com fascista, não. Eu não acho que a gente possa chegar no meio termo, né, e fazer concessão para genocida, para homofóbico, para misógino, enfim. Não tem mesmo, né? Não tem mesmo. Não. Mas há aqueles iludidos, né? O Uber mesmo que eu peguei hoje, ele, ele comentou, puxa, se tirar esse Sempre, governo, né? se tirar esse governo, acho que vai ser pior, né? Mas era um senhorzinho super gentil, né? Eu duvido que ele fosse um fascista, esse senhor, né? Eu acho que ele não era. Talvez, sei lá, né?
Isso tudo para a gente ver como ainda resta um pouco, sim, de esperança. Senão a gente não estaria aqui, eu acho, né, Ricardo? Se a gente não Sim. acreditasse que a coisa pode virar, enfim. Uhum. Mas eu acho que esse tipo de diálogo que o filho está propondo para o pai, realmente, eu não vejo isso acontecer, não. Nem nas minhas relações com a família, nem de chegados, né? Não, infelizmente, eu acho que muitas relações se estragaram aí nesse tempo, né? Sabe? E Enfim, é algo que está universalizado, né? Você vê que total. as É, eleições no mundo todo estão sendo decididas ali no limite, na sim, margem mínima, né? é. Ou é um lado ou outro que está ganhando, mas sempre com uma margem mínima, né? Pois é. A própria E, esquerda na América Latina tem vencido no é, limite ali, é, bem com é. porcentagens baixas mesmo de E diferença. isso assusta muito, né, Ricardo? Que, pô, a gente vê, pô, Lula, beleza, ele ficou ali com uma vantagem, mas e todo o resto, né, que ainda apoia a genocida, que ainda apoia o cara que presta homenagem a torturador, um cara que É, enfim, é tudo de ruim, tudo né? que Que é, né? pode, Exato. é. Então isso é assustador, desanimador mesmo, né? Mas enfim, mas há outro lado. Acho que é por isso que vale a pena, né, a gente seguir. E nós estamos num estado terrível, né, Ricardo? Um estado historicamente complicadíssimo, né? E, enfim, a gente vai levando, né? A gente vai levando. Né? Daniel, assim, parabéns mesmo pelo livro, gostei muito. Que bom, Estou fico curioso feliz. para ler o romance. Vou te mandar. É, saiu por qual editora mesmo? O romance seu pela editora Caravana, que é de Sei. BH. Aham, ótimo. Estou curioso também. Você podia ler um poema? Né? Eu tinha Sim, pensado no último aqui, mas se você quiser escolher outro, acho que o último fecha assim bem legal a é. nossa conversa também, mas Ah, pode pode ler ser. outro também, fica à vontade. Pode ser o último, sim. Então tem lá o episódio 27. O episódio 27 só tem um poema, né? Que é esse para fechar. Desculpa. Daí tem o coro, né? Vai, poeta, vai ser cobaia na vida. Vai gritar para ninguém ouvir e escrever para ninguém ler. Vai, poeta, vai ser nada na vida. Fazendo parênteses aqui, que isso faz uma referência à epígrafe do livro lá, né? Claro, né? Que é o Drummond. Reverenciar para quê? Humilhados, ofendidos, excluídos, dos subúrbios, dos guetos, dos becos e das esquinas. Joguemos nossas mãos para o alto, rasguemos nossos versos embebidos de um grito atávico de revolta. O mensageiro já conquistou seu objetivo, o poeta já gritou por seu afeto. Seque as lágrimas que não param nunca de escorrer. Lá naquela esquina escura ainda nos encontraremos, cigarro aceso, sendo líricos e rebeldes como sempre fomos. Talvez me retire por uns tempos. Talvez ninguém me veja por uns tempos. Mas se houver um Max Brod entre vós, os versos permanecerão. Por mais que já tenha dito tudo, os versos permanecerão. Fujo de mim mesmo quando olho para meu rosto nestes 27 episódios diante do espelho. Fujo sempre para ainda poder olhar para nós. Fujo para ainda vos encontrar ao ar livre, sorrindo, gritando, gozando. Sem amarras, mordaças, sem tarja preta, pois os versos são plenos dessa forma. Versos plenos de forma, plenos de força, plenos de luta, repletos de vigor. Apago-me agora nessa linha tênue que separa as frinchas partidas do espelho. Apago-me entre os reflexos claros de ecos ancestrais e da voz rouca sem cor. Apago-me. Isso. Acho que ficou sem áudio, Ricardo. Estava Opa, dizendo que tem muito dessa oralidade nos teus poemas, né? uhum. Essa estrutura de repetições, né? Isso acontece bastante, assim. Sim, Gosto bastante possivelmente, também. possivelmente alguma herança do meu tempo de compositor de letra de música, seguramente alguma. Eu sempre tenho esse lance da melopeia e tal, né, na Uhum. cabeça. Eu curto isso. Eu gosto muito de rap, né, aquele lance da letra, a letra longa, cantar meio Sim. declamado, acho legal isso. E você está escrevendo o quê, Daniel? Você está planejando outro livro de poesia? O que está vindo aí? Tem dois livros em andamento, né? Tem um livro novo de poesia, né, que inclusive deve sair pela editora lá do Marco, né, o Lambrequim. É possível que a gente faça junto lá esse financiamento coletivo. É um livro mais
breve, mais modesto, né? Chama Atmosfera das Grutas, né? E tem um segundo romance, que está assim, praticamente finalizado, né? Eu estou finalizando a primeira versão dele, e é isso, é um romance bem urbano, mas muito diferente desse que eu fiz agora, né? Um romance num parágrafo único, assim, do começo ao fim. Mas, enfim, tendo algo mais concreto, em breve eu aviso, né? O romance deve ser ano que vem. Deve ser ano que vem. Excelente. Então, cara, muito obrigado. Foi bem legal a gente conversar sobre esse livro. Estava querendo te convidar já fazia um tempinho. Com certeza vai compor aqui com a nossa biblioteca. Opa, eu que agradeço, Ricardo, pelo Uhum. convite, gentileza, e pelas conversas de sempre. A gente conversa, né, eventualmente. Espero que a gente se encontre em breve aí. Beleza. Então, gente, a gente volta na próxima semana com mais um outro livro. Até. Abraço. Abraço.